Sexologia forense e crimes contra a liberdade sexual. A sexologia forense é a aplicação de conhecimentos médicos legais na resolução de crimes sexuais e outras questões jurídicas ligadas à reprodução humana. Os conceitos médicos legais essenciais é a conjunção carnal, o ato libidinoso, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, imenologia e roturas imenais. Bom, a conjunção carnal é a introdução completa ou até incompleta do pênis na vagina, podendo ocorrer ou não a ejaculação. Exclui outras formas de penetração, que é anal ou por objetos, sendo exclusiva da penetração peniana vaginal. Somente um homem pode praticar conjunção carnal com uma mulher. O ato libidinoso, é todo comportamento que visa satisfazer a libido, desejo ou instinto sexual, apresentando caráter obsceno e lesivo ao pudor mínimo. A conjunção carnal é uma modalidade, é uma espécie de ato libidinoso, que é um gênero mais amplo. Atos libidinosos diversos da conjunção carnal, são as práticas de natureza sexual que não se enquadram na conjunção carnal para fins jurídicos. Devem ser minimamente obscenos, lesivos ou atentatórios ao pudor. A imenologia é o estudo do ímen, estrutura de grande relevância para a análise pericial do aparelho reprodutor feminino. E roturas imenais, é o principal sinal a ser identificado durante o exame específico da área sexológica. A classificação dos atos libidinosos, são inúmeros e variáveis. E as cópulas ectópicas, entendidas como fricções genitais, realizadas fora do local habitual, fora da penetração peniana vaginal. Então, o tipo de cópula. Existem o coito anal, o coito vulvar vestibular e o coito interfêmora. O coito anal é a penetração peniana no ânus, é um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O coito vulvar ou vestibular é a fricção do pênis na entrada da vagina sem penetração, restrito à genitália externa, também é um ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E o coito interfêmora é uma fricção genital realizado entre as coxas, sem contato direto com a genitália. Cópula ectópica é um ato libidinoso. Bom, a segunda classificação são os atos orais, que é a felação, o ato sexual oral praticado no pênis do homem, então isso chama felação. A cunilíngua é o ato sexual oral praticado na genitália feminina, então chupar uma perereca, cunilíngua. Chupar um pau, felação. E a anilíngua é o ato oral realizado no ânus, então chupar um cu, anilíngua. Outras modalidades, tem a masturbação, que é o estímulo manual de zonas erógenas da genitália. Bom, outras modalidades, tem a masturbação, que é o estímulo manual de zonas erógenas da genitália, praticado pelo indivíduo ou sobre ele. A exibição lasciva, que é comportamentos, os gestos e danças realizados de maneira lasciva, que atentem minimamente contra o pudor, configura ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E a contemplação lasciva, é a observação de outra pessoa de maneira erótica ou lasciva que cause constrangimento ou atente contra o pudor. Bom, legislação e tipos penais, crimes contra a liberdade sexual. A gente tem uma evolução legislativa do estupro e atentado violento ao pudor. O dispositivo legal do estupro é o artigo 213 do Código Penal e o artigo 214 é o atentado violento ao pudor. Antes da lei 2015, o artigo 213 ele constrange a mulher à conjunção carnal mediante a violência ou grave ameaça. Depois dessa lei, 2015 de 2009, o artigo 213 ele constrange alguém a ter a conjunção carnal, ou a praticar ou permitir outro ato libidinoso mediante a violência ou grave ameaça. Então, antes era constranger a mulher, depois é constranger alguém, a conjunção carnal, mediante a violência ali, ou praticar e permitir um ato libidinoso. Então, quando você permite, pratica ou permite um ato libidinoso, você se enquadra a lei 213, que é o estupro. Já o atentado violento ao pudor é constranger alguém a praticar ou permitir ato libidinoso diverso da conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Beleza. Aí depois dessa lei, da alteração da 2019, o crime foi extinto como categoria autônoma. Os atos passaram a ser enquadrados como estupro, 213. Então, beleza. 214 praticamente não existe mais, ele está tudo dentro do 213. Pontos práticos da alteração, da 12015 de 2009, foi a unificação dos crimes. O que antes eram dois crimes distintos, o estupro e o atentado violento ao pudor, tornou-se um único crime, o estupro. E o sujeito passivo, que é a vítima, antes a vítima do estupro era exclusivamente mulher, depois a vítima passou a ser qualquer pessoa, homem ou mulher. E a vítima masculina, o homem pode ser vítima de estupro devido à inclusão dos atos libidinosos da conjunção carnal no artigo 213. Bom, estupro do vulnerável, a base legal 217A do Código Penal, a conduta do 217 é ter conjunção carnal ou praticar outro hábito libidinoso com menor de 14 anos, ou alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para o ato, ou alguém que, por qualquer outra natureza, não pode oferecer resistência. Aí se enquadra no estupro de vulnerável do artigo 217, vulnerabilidade atingida independente da capacidade de resistência da vítima. Os exames periciais em crimes sexuais, têm uma abrangência nos casos de crimes sexuais, realiza-se o exame pericial completo, além do exame específico da área sexológica. E o foco sexológico é a ênfase que recai sobre a imenologia e a identificação de roturas imenais, que é o rompimento do ímen. A pesquisa adicional é que coleta de exames complementares e pesquisa de vestígios de sêmen ou esperma. Aspectos periciais na vulnerabilidade, a única diferença, a única distinção ali entre o exame para o estupro, no artigo 213 e do 217, é a avaliação da vulnerabilidade da vítima. Beleza. A avaliação da vulnerabilidade pode ser exigido o exame psíquico para verificar a existência de enfermidade, deficiência mental, intoxicação ou outra condição que comprometa a capacidade de resistência ou consentimento. E o procedimento, fora a avaliação psíquica,
Os procedimentos periciais são idênticos para ambos os crimes. Bom, o exame pericial em crimes sexuais, a sexologia forense, ela aplica conhecimentos médicos legais em questões jurídicas ligadas à sexualidade, né? O exame pericial ele é crucial para a comprovação de crimes contra a liberdade sexual. Conceitos estruturais, autonomia, anatomia e imunologia, né? A vulva, bom, corresponde à genitália externa feminina, a vagina é a cavidade que integra a genitália interna, né? A vagina é só a cavidade interna, a genitália interna, localizada antes do útero, cuja função é receber o pênis durante a cópula, durante o sexo, a meteção. Vestíbulo, área situada entre os pequenos lábios, é o vestíbulo. Períneo é a região localizada entre a vulva e o ânus, é a costura, é o períneo, entre a vulva e o ânus. Imenologia é o estudo do ímen, né? Ímen. Bom, imenologia é o estudo do ímen. O ímen é a membrana incompleta, fibroelástica, inervada e vascularizada. Possui duplo folheto epidérmico, né, epitelial, e tem a função de separar a vagina da vulva. Bordas imenais. O ímen possui duas bordas, a inserção e a live, né, e duas faces. Carânculas mirtiformes são os fragmentos remanescentes do ímen que foi corrompido devido à passagem da cabeça do bebê durante o parto vaginal. São definidas como retalhos ou resquícios do ímen roto parto vaginal, formando verdadeiros trabéculos ou tubérculos. Aí aqui na classificação a gente tem, né, as tubas uterinas, que são essas partes aqui, a cavidade uterina, endométrio, que é essa parte aqui, a vagina, né, o colo do útero e o ovário. Aqui nós temos o clítoris, grandes lábios, pequenos lábios, o ímen, fica aqui na parte de baixo, períneo, que é a parte da costura, o ânus, a abertura da vagina e a abertura da uretra. Aqui é anular, né, normal, septado, cribiforme, hiperforado e agenesia ou inexistente. Classificação pericial do ímen, né? Aqui nós temos os tipos de ímen e as características. Então, o ímen anular, ele é o formato do anel, né? Que é esse aqui. É uma das formas mais comuns. A gente tem um septado, que ele é separado por um septo, né? Que apresenta uma divisão na abertura. O cribiforme, né? Que é em formato de peneira, né? Múltiplas perfurações. Tem o imperfurado, que ele é sem ósteo, né? Sem abertura ali. Ele exige uma incisão médica na primeira menarca para o escoamento menstrual, né? E a agenesia, que é uma hipótese em que o ímen não foi gerado, a ausência congênita da estrutura. O exame pericial em vítimas de violência sexual, ele é dividido em etapas que buscam sinais de violência e elementos que corroborem a conjunção carnal ou ato libidinoso diverso. Né? Nós temos aqui as fases do exame pericial, então é subjetivo, objetivo genérico e um objetivo específico. Né? No subjetivo é o relato da periciada, né? O foco principal é o exame psíquico para buscar causas de vulnerabilidade, como doença mental ou uso de substâncias. Né? Depois a gente tem a fase do objetivo genérico, né? Que é um exame de lesões corporais que busca ali por equimoses e outros sinais de violência física, contenção ou agressão, corroborando o emprego de violência ou grave ameaça, e depois o objetivo específico, que é um exame voltado para o aparelho reprodutor, né, a verificação da integridade do ímen, a imeniologia, e a coleta de amostra para exames complementares. Uma observação é que o emprego de violência, embora sugira o estupro, não confirma de forma categórica por si só. Então, os procedimentos do exame específico, né, a posição, o médico legista ele examina a paciente em posição ginecológica, a inspeção, né, o uso de luvas e movimento de pinça para tracionar os pequenos lábios e inspecionar ali o ímen, e proscrições, né, que no exame de conjunção carnal são proscritos, não realizados, né, toque vaginais e o uso do espéculo. Bom, análise de roturas imenais, o sinal principal, as roturas, né, os rompimentos do ímen constitui o principal sinal a ser observado na busca por conjunção carnal. O objetivo médico avalia se o ímen está intacto ou roto, né? Então aqui a gente tem, né, um quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, lembrando que é sempre do lado da paciente, é o esquerdo do paciente, né, não do médico. Então tem o quadrante inferior direito, quadrante inferior esquerdo. Os métodos de descrição de topografia das roturas, né? O Oscar Freire, que é esse dos quadrantes aqui, né? E o cronológico, ou de Lacassigna, né? Que é o do relógio. A divisão do ímã em 4 quadrantes, 90 graus e tal, localização descrita conforme horas, né? Está relacionada à topografia do ímã, não ao tempo ou sequência das lesões. Permite descrever a localização da lesão com maior precisão. Bom, roturas imenais e diagnóstico complementar. O estudo das roturas imenais é um dos focos centrais do exame pericial, em caso de crimes contra a liberdade sexual, buscando identificar elementos que auxiliem na análise de conjunção carnal. Roturas imenais e classificação temporal. Bom, roturas são principal sinal de conjunção carnal, especialmente quando recentes. São consideradas uma lesão traumática, né, que causa dano ao tecido. Classificação de roturas quanto à cicatrização, né? Então tem classificação fase 1, fase 2, que são as recentes, e as antigas ou cicatrizadas. Então a fase 1, né, é de 1 a 6 dias, e os sinais clínicos, né, é dor, hemorragia, equimoses e edema nas bordas, né, sinais mais agudos. A fase 2, que também é considerada como recente, é de 7 a 20 dias, que é o surgimento de bordas esbranquiçadas e cicatriciais, indicando o início do processo aí de cicatrização. E as antigas, né, ou cicatrizadas, que é após 21 dias, onde a cicatrização geralmente está completa. Né? A relevância pericial é que roturas recentes podem estar relacionadas ao evento sobre investigação,
e roturas antigas indicam conjunção carnal anterior, que pode não ter relação com o crime em apuração. Bom, diferenciação pericial, né, rotura versus entalhe. Né? O médico legista ele deve diferenciar a rotura, que é a lesão traumática, né, dos entalhes ou chafraduras, né, que são as formações congênitas, para evitar erros de interpretação. Bom, a origem da rotura, né, é que ela é traumática, e do entalhe é que é congênito, né, a mulher já nasce com ele. A simetria, né, a rotura, ela é assimétrica e o entalhe é simétrico, sempre do mesmo jeito assim. A extensão da rotura que ele atinge toda a orla imenal, né, enquanto o entalhe, né, ele é restrito à borda livre. O ângulo, né, o ângulo da rotura é agudo, então ele tem formato de V, né, enquanto o entalhe ele é arredondado, ele é mais aberto. E as bordas, né, da rotura são irregulares, com sinais de sangramento, equimoses ou tecido cicatricial esbranquiçado, enquanto isso as bordas do entalhe são roturas revestidas por mucosa. Justaposição, né, da rotura é possível, né, peças de quebra-cabeça ali, e do entalhe é impossível ter justaposição. Aí aqui a gente, né, tem os dois desenhos, né? Então, tá vendo que aqui ele é simétrico e tal, e aqui ele já é um pouco diferente. Então, ímen complacente e implicações periciais. Ímen íntegro e estupro, né? É possível que uma mulher apresente ímen íntegro, mesmo após ter tido conjunção carnal. O ímen complacente é o ímen que não se rompe. Complacente não se rompe durante a primeira conjunção carnal. Mecanismos do ímen complacente é a exiguidade da orla, né? A abertura imenal é naturalmente mais ampla, permitindo a passagem do pênis sem causar ruptura. E a elasticidade excessiva. A estrutura anatômica do ímen se estica de forma significativa, possibilitando a penetração sem se romper. E conclusão ali, né, para as provas é que a integridade menal ela não impede que uma mulher seja vítima de estupro, pois o crime inclui atos libidinosos diversos da conjunção carnal e pode ocorrer mesmo após conjunção carnal se houver ímen complacente. Outras causas de ausência de rotura, né, mulheres que já tiveram parto vaginal ou possuem vida sexual pregressa ativa, podem não apresentar rotura recente. Os exames complementares na sexologia forense, né, são cruciais quando não há sinais evidentes de rotura imenal. A coleta de amostras geralmente é feita na cavidade vaginal, utilizando um swab para análise laboratorial. Vestígios de esperma, de sêmen, né, os sinais ali de certeza, espermatozoides, né, a presença na cavidade vaginal é um sinal de certeza de que houve uma ejaculação. Um PSA, né, que é o antígeno prostático específico, e a glicoproteína P30, né, GP30, são sinônimos e funcionam como marcadores que confirmam a presença de sêmen, mesmo em indivíduos vasectomizados. Sinal com cautela, né, é um exame quantitativo obrigatório, que é a fosfatase ácida, substância presente no sêmen ou esperma, mas inespecífica, pois também está presente normalmente na cavidade vaginal. Rigor da análise requer exame quantitativo, a simples presença não comprova conjunção carnal, e o parâmetro de confirmação é que a quantidade deve estar acima do esperado. Valores de referências variam, sendo citados de 200 a 300 unidades internacionais, né, para identificar a ejaculação. Outros vestígios, né, o DNA do autor e doença venérea profunda ou gravidez. Bom, exames complementares e coito anal. A investigação adequada de crimes sexuais frequentemente depende de exames complementares, especialmente em casos de ímen complacente, carânculas ou ímen mistiforme, onde a rotura não é observada, ou em mulheres com vida sexual pregresse. Os vestígios de sêmen e esperma da cavidade vaginal. Né, a pesquisa de vestígios na cavidade vaginal é um sinal de conjunção carnal. E aí, assim, os marcadores, né, nós temos espermatozoides, o PSA, né, e a fosfatase ácida. Bom, espermatozoides é a presença na cavidade vaginal, né, é uma característica ali pericial, e a observação essencial para essas provas é que é a única estrutura ausente após a vasectomia. O PSA, antígeno prostático específico, ou GP30, né, é produzido ali na próstata, então sinal de certeza de presença de sêmen, detectado mesmo em indivíduos vasectomizados. E a fosfatase ácida, né, que é produzida também ali na próstata, que exige uma análise quantitativa para ser relevante, deve estar em concentração superior a 200 a 300 unidades internacionais. Anatomia e vasectomia. O PSA e a fosfatase ácida constituem a principal composição do conteúdo ejaculado e são produzidos na próstata independentemente do ducto deferente. A vasectomia é a seção do ducto deferente, interrompendo a comunicação entre o testículo e a uretra. O procedimento não interrompe a ejaculação, nem reduz o volume ejaculado. Em indivíduos vasectomizados, vestígios de sêmen permanecem detectáveis, exceto pelos espermatozoides. O prazo de detecção, né, a persistência ali, é a coleta pericial deve ser realizada o mais rapidamente possível, para garantir a viabilidade da amostra. Espermatozoides, né, a cavidade vaginal, podem sobreviver aproximadamente 72 horas. Espermatozoides anos, né, é a sobrevivência reduzida a cerca de 24 horas. PSA fosfatase ácida podem ser detectadas em até 4 dias após o fato, embora a probabilidade diminua significativamente perto desse limite. Outros sinais de conjunção carnal é que, além das roturas imenais e dos vestígios de sêmen, outros achados corroboram a ocorrência de conjunção carnal. O DNA do autor pode ser detectado na cavidade vaginal, mesmo na ausência da ejaculação. A fricção do pênis pode descamar células, permitindo a presença do material genético do autor, e permite determinar a autoria do crime por meio de confronto genético ou busca em bancos de. Bom, o DNA do autor ele pode ser detectado na cavidade vaginal, mesmo na ausência da ejaculação. A fricção do pênis pode descamar células, permitindo a presença do material genético do autor. E o DNA do autor permite determinar a autoria do crime por meio de confronto genético ou busca em bancos de perfis genéticos.
Bom, doença venérea profunda representa um sinal de conjunção carnal. É necessário que seja uma doença venérea profunda, não superficial, para comprovar a penetração. Né? E o exemplo é uma lesão no colo do útero, né, que indica transmissão exclusivamente sexual, confirmando a condição carnal. E gravidez, né, a gestação, sinal de conjunção carnal, requer que a idade gestacional seja compatível com o período do suposto fato. Metodologias auxiliares, a lâmpada de Wood, né, uma luz fluorescente que pode ser utilizada para encontrar manchas de esperma nas vestes, o sêmen, né, que apresenta luminescência, e a técnica inespecífica surge apenas a presença de sêmen. Sugere apenas a presença de sêmen. Reações microcristalográficas, né, é um conjunto de exames que sugerem a presença de sêmen ou esperma, mas não confirmam de forma definitiva. As principais é a reação de Bardério, reação de Bike e reação de Florence. O exame de coito anal é um ato libidinoso. O coito anal é classificado como um ato libidinoso. Né? O aspecto é a posição do exame, geno peitoral ou decúbito lateral. Os sinais achados periciais não se utiliza a posição ginecológica tradicional. Sinal de rotura, né? Hagades. Roturas anais de origem traumática devem ser diferenciadas de fissuras, que são lesões crônicas de origem patológica. Sinal de Wilson-Johnston é uma ruptura de aspecto triangular na margem do ânus, base na margem do ânus e vértice voltada para o períneo, indica lesão recente, podendo incluir hemorragia e equimose. Sinal de Alfredo Machado corresponde a um sinal de Wilson-Johnston em sua forma cicatrizada. É uma lesão triangular cicatrizada, sem hemorragia ou dor ao toque retal. Bom, a conclusão que a gente tem, né, no foco em provas é que o princípio técnico, né, o médico legista não pode afirmar que houve estupro. Motivo, estupro é um conceito jurídico que envolve elementos como consentimento, não avaliáveis apenas pelo exame pericial. E a conclusão correta, né, o perito deve se limitar a identificar sinais objetivos, concluir pela ocorrência de conjunção carnal, que é os espermatozoides PSA na vagina, conjunção carnal com sinais de violência, né, rotura recente, equimose, esfoliações, ato libidinoso, que são os espermatozoides no ânus, e ato libidinoso com sinais de violência, espermatozoides, hemorragias e equimose no ânus. Inconclusivo, o exame é inconclusivo se houver ímen complacente íntegro ou apenas fosfatase ácida, né, de dosagem quantitativa. E ausência, se o ímen não complacente estiver íntegro e outros métodos não revelarem vestígios, a conclusão é ausência de conjunção carnal. E o resumo, né, da conjunção carnal é a introdução incompleta ou completa do pênis na vagina, ocorrendo ou não a ejaculação. O homem pode ser vítima do estupro, principalmente por hábitos libidinosos diversos. Carúnculas multiformes, né, são retalhos ou resquícios de ímen roto pelo parto vaginal, formando verdadeiros trabéculos ou tubérculos, e o ímen complacente é aquele que não se rompe na primeira conjunção carnal. Sinais de conjunção carnal e não de estupro: rotura recente, vestígios de esperma e sêmen, né, espermatozoide, PSA e fosfatase ácida acima de 200, 300 unidades internacionais, o DNA do autor, mesmo em indivíduos vasectomizados. DNA do autor, doença venérea profunda e gravidez. Bom, sexologia forense, vestígios e parafilias. A sexologia forense investiga a ocorrência de conjunção carnal ou ato libidinoso por meio de análise de vestígios biológicos e lesões traumáticas. Exames complementares e vestígios de sêmen, né? É a busca de vestígios de sêmen e de esperma na cavidade vaginal, quando não se observa rotura imenal, como em ímen complacente, carúnculas ou ímen mistiforme. O marcador, né, pode ser espermatozoides, PSA ou fosfatase ácida. Né? A origem dos espermatozoides são produzidas no testículo, enquanto tanto o PSA quanto a fosfatase ácida é produzido na próstata. A relevância pericial para as provas é que os espermatozoides, né, sua presença na vagina é sinal de conjunção carnal e a única estrutura ausente após a vasectomia, enquanto a relevância pericial, né, para a PSA é um sinal de certeza de presença de sêmen, permanece detectável mesmo em indivíduos vasectomizados, e a fosfatase ácida, que também é produzida na próstata, ela exige análise quantitativa. A concentração deve ser superior a 200 ou 300 unidades internacionais para ser relevante. Então, implicações de vasectomia. A vasectomia é a seção do ducto deferente. O procedimento não interrompe a ejaculação, nem reduz o volume ejaculado. O PSA e a fosfatase ácida são produzidos na próstata independentemente do ducto deferente. Portanto, os vestígios de sêmen, insetos espermatozoides permanecem detectáveis após a vasectomia. Bom, prazos de persistências e outros sinais. A coleta deve ser rápida para garantir viabilidade de amostra. Espermatozoides, cavidade vaginal, sobrevivência de 72 horas. Espermatozoide no ânus, né, sobrevivência reduzida a cerca de 24 horas. PSA e fosfatase ácida podem ser detectados em até 4 dias após o fato. Outros marcadores de conjunção carnal, a DNA do autor, pode ser encontrado na cavidade vaginal, mesmo na ausência da ejaculação. A fricção do pênis pode descamar células, permite o confronto genético e a determinação da autoria do crime. Doença venérea profunda, né, é um sinal de conjunção carnal, deve comprovar penetração, como lesão no colo do útero, transmissão exclusivamente sexual. E a gravidez é um indicador de conjunção carnal, desde que a idade gestacional seja compatível. Metodologias auxiliares não confirmatórias: lâmpada de Wood, utilizada para encontrar manchas de esperma nas vestes devido à luminescência, uma técnica inespecífica. Reações microcristalográficas são exames que sugerem a presença de sêmen ou esperma, mas não confirmam de forma definitiva. As principais são a reação de Barbério, reação de Bike e reação de Florence. Exame de coito anal, ato libidinoso. O coito anal é um ato libidinoso investigado pericialmente. Posição de exame, geno peitoral ou decúbito lateral. Hagades corresponde às rótulas anais traumáticas. Devem ser diferenciadas de fissuras, lesões patológicas e crônicas. E o sinal de Wilson-Johnston, que é a ruptura de aspecto triangular na margem do ânus.
configuração base na margem do ânus e vértice voltada para o períneo. E o achados recentes inclui toque retal doloroso, uma hemorragia e equimose. Sinal de Alfredo Machado corresponde ao sinal de Wilson Johnston em sua forma cicatrizada. Não apresenta hemorragia nem dor ao toque retal. Parafilias, né, conceito-chave. Parafilia é o interesse sexual intenso e persistente, que difere do padrão normofílico, estimulação genital e carícias preliminares. A parafilia por si só não é considerada doença ou patologia. Parafilias recorrentes em provas, né? A gente tem froteulismo, né, FR, que é o prazer de esfregar-se em outras pessoas ou aglomerações. Voyeurismo, que é o prazer em assistir, né, observar. Riparofilia, que é a atração por mulheres sujas, desasseadas, sem higiene. Dolismo, né, boneca. Pigmalionofilia, pigmalianismo, é estátua. E pluralismo é a prática sexual com 3 ou mais participantes. Troilismo. Aí aqui é bom saber nesse pigmalionofilia é que iconolagnia é estátua. Bom, conclusão de perícias e limitações, a proibição é que o médico legista não pode afirmar que houve estupro. O estupro é um conceito jurídico, que exige avaliação do consentimento. Conclusão correta, o perito avalia sinais objetivos. Conjunção carnal, exemplo, espermatozoide PSA na vagina. Conjunção carnal com sinais de violência, rotura recente, equimose, escoriações. Ato libidinoso, espermatozoides humanos. Inconclusivo, o exame é inconclusivo na presença de ímã complacente íntegro, ou se houver apenas fosfatase ácida sem a devida dosagem quantitativa. E a ausência, se o ímã não complacente estiver íntegro e outros métodos não revelarem vestígios, a conclusão é a ausência da conjunção carnal. Bom, parafilias e transtornos do desejo sexual. Parafilia é um interesse sexual intenso e persistente que difere do padrão normofílico. O status clínico, a parafilia por si só não é considerada uma doença. Autoerotismo é o desejo ou interesse sexual voltado para si, que prescinde, ou seja, que dispensa, né, da presença de um parceiro. Onanismo é o impulso obsessivo pela masturbação. O termo tem origem bíblica e está associado à prática compulsiva de masturbação. Narcisismo é a excitação sexual que tem como referência o próprio corpo. O objeto sexual é o próprio corpo do indivíduo. Tipo de parafilia, né? Bom, mesma coisa aqui. Freuderismo é esfregar, né, friccionar ali em público, né, o pênis em mulheres, aglomerações. Voyeurismo é para assistir, exibicionismo é para se exibir. Riparofilia, né, é suja, é uma ripeira. Dolismo é bonecas. Pigmalionofilia é estátua. Pluralismo é com 3 ou mais. Swing, troca de casais. Crematofilia é prazer em ter que pagar por relações sexuais. O prazer está no ato de pagar. Então é crematofilia. Fetichismo é um interesse sexual voltado para partes não genitais do corpo, axila, pescoço ou objetos inanimados, né? Retifismo é uma forma específica de fetichismo voltada para os pés. Retichismo é os pés, é bastante comum. E topoinversão são práticas sexuais em locais da conjunção carnal tradicional, né? Locais diferentes ali da conjunção carnal, inclui relações entre pessoas do mesmo sexo ou atos orais. Sadismo e masoquismo, né? Compõem as algogamias relacionadas ao prazer associado à dor e ao sofrimento, né? Então aqui a gente tem, né, sadismo, masoquismo e sadomasoquismo. Sadismo, algogamia ativa, né, é o prazer de causar sofrimento, né, físico, psicológico, como humilhação, e pode ser extrapolado para o prazer em ver o sofrimento alheio. Masoquismo, né, ela é passiva, é uma algogamia passiva, ou algofilia, né, que é o prazer em receber, né, então é masoquista, ele recebe, né, busca o sofrimento. E o sadomasoquista é a relação onde há prazer tanto em causar quanto receber. Distinções cruciais para o concurso: autoerotismo versus onanismo. O autoerotismo é o ato sexual em que o desejo independe da presença de outra pessoa, ocorre ali consigo mesmo. Coito psíquico é o exemplo do autoerotismo, onde o prazer e o orgasmo são atingidos apenas por meio da imaginação, sem estímulo físico direto. O onanismo caracteriza-se pelo impulso obsessivo à masturbação. Bom, autoerotismo versus narcisismo. O parceiro, ele é dispensável. O desejo pode estar voltado para o outro no autoerotismo, né, na imaginação, mas a experiência é solitária. Enquanto o narcisismo, o objeto de desejo é o próprio corpo. Então, a diferença prática é que no narcisismo pode haver a presença de um parceiro, mas o foco erótico é a própria imagem do indivíduo, né, de admirar-se ali no espelho. E a prática associada ao sofrimento e à restrição, né, asfixiofilia, o prazer em ser asfixiado, né, tem um sinônimo que é hipoxifilia. E o mecanismo é a redução de oxigênio e levar ao acúmulo de gás carbono, que aumenta a excitação sexual. Bondadismo, que é o prazer de utilizar amarras, né, por exemplo, de algemas ou cordas, e o foco é ligado ao ato de ser amarrado e permanecer restrito, embora possa se associar ao sadismo a uma prática distinta. Bom, parafilias e transtornos de gênero. A sexologia forense estuda as manifestações sexuais desviantes ou não convencionais, conhecidas como parafilias, e suas implicações médico-legais. Parafilias relacionadas à identidade e gênero. Parafilia, interesse sexual intenso e persistente que difere do padrão normofílico. Transsexualismo ou transexualidade. Trata-se de uma questão de gênero, onde a pessoa não se identifica com o gênero biológico e pode experimentar sofrimento, desejando mudar seu papel social. Não tem relação com libido ou desejo sexual em seu cerne. Bom, parafilia que a gente tem andromimetofilia, ginemimetofilia e travestismo fetichista. Bom, andro, lembra de Andrômeda, né, que é prazer com mulheres fantasiadas de homem, né? Ginemi, né, é prazer de homens fantasiados com mulheres. E o travestismo fetista, né, é o travesti, é prazer em fazer sexo vestido do sexo oposto.
Bom, diferença crucial. A andromimetofilia, né, e a ginemimetofilia, o prazer está no parceiro, está fantasiado do gênero inverso. No travestismo fetichista, o prazer está no próprio indivíduo. Vestir-se com o sexo oposto para satisfação sexual não implica no desejo de mudar de gênero ou papel social. Transsexualismo não possui em seu cerne a realização da libido. Parafilias relacionadas ao contexto e perigo. Periculofilia ou penculofilia é a atração por sexo em lugares ou situações perigosas. Exemplo, relação sexual em um local público devido ao perigo de ser visto ou chamar a polícia. Pode-se confundir com exibicionismo, mas o foco é o perigo. Periculofilia. Enclitofilia é a atração por delinquentes ou marginais. A pessoa que se relaciona com um delinquente está se expondo ao perigo. Enclitofilia. E estigmatofilia é a atração por tatuagens. Parafilias relacionadas às diferenças, né, às inversões. Anfissexualismo é o mesmo que bissexualismo, relaciona-se sexual e amorosamente com os dois sexos ou gêneros. E o conceito de dualidade, anfi, né? Etnoinversão é a atração por pessoas de etnias diferentes. Cromoinversão, a atração por pessoas de cor ou pele diferente. Gerontofilia é a cromoinversão ou presbiofilia, que quer dizer a atração de indivíduos jovens por pessoas de idade, de excessiva idade, por muitos velhos, né? Bom, sexualidade na terceira idade e suas implicações. Lubricidade senil, né, manifestação exagerada da sexualidade em idosos, possui grande importância médico-legal, pode levar ao estupro de crianças, uniões com pessoas muito mais novas e prodigialidade, que é a dilapidação do patrimônio, e pode estar associada a algum grau de demência, tipo vovô taradão. Parafilias relacionadas à idade e ao parentesco, né? Então tem a pedofilia, que é a atração por crianças pré-púberes, né, menores de idade que apresentam traços infantis. Ebifilia ou efibofilia, que são sinônimos de pedofilia, significando atração por menores de idade. E edipismo, que é a tendência ao incesto de forma geral. Bom, não se refere apenas à relação do filho com a mãe, mas qualquer relação incestuosa entre pai e filho ou entre irmãos. A relação entre um idoso com lubricidade senil e uma neta de 12 anos é um caso de pedofilia e também de incesto. O edipismo nem sempre implica a pedofilia. Exemplo, incesto entre dois irmãos maiores de idade. Intersecção de conceitos, né? Então, cenário: o idoso mais uma estranha de 20 anos, lubricidade senil. Não é pedofilia nem edipismo. Idoso mais neta de 12 anos é uma lubricidade senil, pedofilia e incesto. Casos onde a pedofilia é um incesto. E o incesto entre irmãos maiores é o edipismo, não é pedofilia. Bom, parafilias, deviações sexuais, né? Conceitos centrais e definições iniciais. Sodomia refere-se ao coito anal com mulher. Sodomia. Para a medicina legal, o termo designa especificamente o coito anal, considerando historicamente como uma perversão ou prática inadequada, profana. Pederastia refere-se ao coito anal com homem, né? Pederastia. Deriva de uma prática histórica romana, de uma iniciação do jovem na vida adulta, incluindo a parte sexual para o indivíduo mais velho. Então, parafilias relacionadas a objetos específicos ou atos profanos. Clismafilia é o prazer sexual obtido com a introdução de objetos no reto ou edemas. O ato envolve a manipulação do reto. Coprofilia é o prazer sexual em meio a fezes. Credo. O desejo concentra-se nos excrementos, não no ânus em si. Coprolalia é o prazer em ouvir obscenidades durante a prática sexual. É uma sujidade em sentido figurado. Então, sujidade, profilia, né? Profilia, tudo sujidade. Urolagnia, prazer sexual em ser urinado. Urinado, também conhecido como golden shower. Vampirismo é o prazer sexual em meio a sangue. Prazer em envolver a mordedura lateral do pescoço. Necrofilia ou tanatofilia é o prazer de sexo com cadáveres. Envolve o ato sexual com o corpo morto. Bestialismo ou zoofilismo é a satisfação sexual com animais. Lembra do zoo? Animais. Envolve relação com animais. Apotenofilia, atração sexual por amputações. Amputações. O foco da atração são membros amputados. Classificações quantitativas, intensidade do instinto sexual. Essas parafilias alteram a intensidade do instinto sexual. Então aqui, anafrodisia é a redução ou ausência da libido. Isso em homens. Lembra da Afrodite, a deusa grega do sexo, né, e do amor. Frigidez é a redução do instinto sexual, né, é para a mulher, é um termo relacionado à diminuição da libido feminina. Ninfomania é a exacerbação do instinto sexual de mulher, representa uma compulsão sexual e remete às ninfas. Satiríase, ou erotismo, é a azerbação do instinto sexual, e sem homens, derivado de sátiros. O termo erotismo refere-se a qualquer coisa ligado à libido, eros. Pontos práticos para a prova: comportamento e obsessão. Dom Juanismo é uma compulsão caracterizada por conquistas amorosas, ruidosas e exibicionistas. O propósito da relação não é o sexo ou amor, mas sim a autoafirmação. O indivíduo busca a comunicação social de que é um conquistador desejado. Erotomania é uma hipérbole do amor platônico. Trata-se de um amor intenso, não correspondido ou quase cego, tipo Romeu e Julieta. Erotomania pode culminar na autodestruição ou na destruição do outro. Parafilias, estatisticamente mais estudadas em exames, né? Um estudo estatístico indicou que as 5 práticas a seguir são as mais frequentes nas provas e intensamente estudadas em treinamento. Então, froteurismo, né? Pode-se esfregar em mulheres em aglomerações. Lembra do FR, né? Fricção. Também inclui a fricção da genitália em mulheres, prática muito comum em transportes públicos. Voyeurismo, ou mixocospia ou escoptofilia, é o prazer em assistir a relação do outro. Riparofilia é a atração por mulheres sujas, desasseadas ou sem
higiene, riponga, ripa, durismo, atração por bonecas e manequins, pigmalionofilia, né, pigmalianismo, estátuas, né. Apesar do foco nessas 5, qualquer outra das parafilias apresentadas no material podem ser roubadas em prova. Bom, aborto e infanticídio, né, conceitos principais e diferenças de viabilidade. Bom, o aborto ele ocorre quando o feto é inviável devido à imaturidade extrema. Natimorto, feto que é viável, mas que nasce morto. O natimorto conseguiria sobreviver sozinho fora do útero. Viabilidade, a capacidade de o feto sobreviver de forma autônoma fora do útero, especialmente com um sistema respiratório bem formado. Critérios de corte e conceitos jurídicos. Bom, obstétrico, clínico, né, ele é baseado na viabilidade fetal. O ponto de corte, né, que se aplica à interrupção até a 20ª ou 22ª semana de gestação ou peso fetal de 500 gramas. Utilizado por obstetras, feto inviável. Após esse marco, considera-se natimorto. Médico legal, conceito médico legal jurídico, né, baseado na morte do feto. E o conceito que mais está em provas ocorre a qualquer momento da idade gestacional. É a interrupção da gestação com a morte do feto. Seguida ou não de sua expulsão, a idade gestacional é irrelevante. Classificação e status de legalidade, né? Então a gente tem os tipos de aborto, que é o social, eugênico, enencéfalo, terapêutico e sentimental. Bom, social ele é motivado por questões econômicas ou sociais. Ele é ilegal, é crime, né? Um exemplo é a falta de condições de sustento ou interrupção para preservar a carreira. O eugênico ele é realizado devido a malformação ou má formação fetal, também é ilegal. Refere-se à seleção de genes, inclui todo e qualquer tipo de malformação, exceto a anencefalia. O anencéfalo é a interrupção devido à anencefalia do feto. Aqui o status já é legal, né? É uma exceção, e ele é baseado, né, na ADPF 54, que considera-se que não há vida em potencial ou bem jurídico tutelado, pois a vida é incompatível, também chamado de antecipação terapêutica do parto. O terapêutico, que é praticado pelo médico para salvar a vida da gestante, isso é legal, né? Então a vida da gestante é priorizada quando a criança é inviável ou o procedimento é essencial para a mãe. E o sentimental, né, moral, que é decorrente de uma gestação resultante de estupro, é legal, né, visa resguardar a gestante do trauma da violência sexual. Bom, fundamento legal e requisitos do aborto legal, né, o aborto legal não punível tem como base o artigo 128, né, com a adição da anencefalia. O artigo 128, não se pune o aborto se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Aborto terapêutico. Artigo 128.2. Não se pune o aborto se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou de seu representante legal. Aborto sentimental. Com os critérios essenciais para o aborto legal, deve ser praticado por um médico. Não necessita de autorização do Estado para anencéfalo, terapêutico ou sentimental. Exige consentimento da gestante ou, se incapaz, do seu representante legal. A exceção ao consentimento, né? O aborto terapêutico não requer o consentimento da mãe, pois o procedimento visa salvar a vida da gestante em situações de urgência. O aborto legal, né, o conceito médico legal, pode ocorrer a qualquer momento de idade gestacional e a interrupção da vida da criança após o nascimento não é permitida, mesmo que a gestação tenha sido resultado do estupro ou anencefalia, a mãe se torna responsável. Prova de vida extrauterina. Distinção jurídica e pericial. O principal exame pericial realizado nestes casos é a domásia hidrostática de Galeno. Né? Tipo penal, o aborto e o infanticídio. O aborto é a gestação que é interrompida. Né? A morte ocorreu no útero. Então, o aborto é no útero, né? O feto nunca respirou. Resultado de domácia de Galeno negativa, porque o pulmão afunda. Infanticídio, a mãe mata o recém-nascido. A morte ocorreu após o nascimento. Houve vida extrauterina e respiração. E o resultado da domácia de Galeno é positivo, porque o pulmão boia. Domásia hidrostática de Galeno, princípio e mecanismo. Bom, o conceito que constitui uma prova de vida extrauterina, né? Fora do útero. E o princípio básico utiliza o princípio hidrostático. Né? Coloca-se o pulmão de um bebê em um balde de água, se afunda, né? A domácia é negativa. O pulmão está muito compactado e mais denso que a água. Isso ocorre porque o bebê saiu do útero sem vida e nunca respirou. Se ele boia, né, a domácia é positiva, o bebê nasceu vivo e respirou. O ar dilata o pulmão, aumentando o volume sem aumentar o peso significativamente, tornando-o menos denso que a água. As 4 fases do exame, né, da sensibilização. O exame possui 4 fases, que são as manobras para aumentar a sensibilidade e detectar a presença de ar, mesmo quando a respiração foi débil, foi precária, com pouca quantidade de ar. A fase seguinte só é aplicada se a anterior não identificar a presença de ar. Bom, primeira fase, bloco respiratório, né? É analisada a traqueia, laringe, os brônquios e o pulmão. É um teste inicial da flutuação do conjunto. A segunda fase é analisado somente os pulmões, que é tentar a flutuação apenas com o órgão principal. Terceira fase, né, é os fragmentos do pulmão, né, então eles cortam-se para verificar se as partes específicas flutuam, né, positiva até essa fase, ou vida extrauterina. E a quarta fase são bolhas gasosas, que é espremer o pulmão contra o fundo do recipiente para verificar a emergência de bolhas de ar. A interpretação ela é duvidosa ou inconclusiva. Resultado negativo: se em nenhuma fase o pulmão flutuar, permite-se excluir a vida extrauterina e concluir a morte ainda no útero. Casos de alteração dos resultados falsos. É crucial memorizar as hipóteses em que geram os resultados enganosos, pois alteram a densidade do pulmão. Tipo de erro: o falso positivo, porque o pulmão boia, mas o bebê não respirou. Né? A condição médica, a circunstância para isso é o início da putrefação, ou seja, maior que 24 horas. Causa da alteração, né? O mecanismo das bactérias produzem gás que altera a densidade do pulmão. Outro tipo de erro é o falso positivo, né? Que ele é a reanimação neonatal. O ar ele é enviado para o pulmão do recém-nascido através da assistência médica para tentar salvá-lo.
E o tipo de erro também é o falso negativo. O pulmão afunda, mas o bebê respirou. É uma pneumonia neonatal. O pulmão torna-se mais denso devido à presença de pus ou outra substância decorrente da doença. Outras domácias pulmonares, complementares e fidedignas. A domácia de Galeno não é a única, né, e outras são utilizadas como complemento ou por sua maior precisão, especialmente após a putrefação. Domácia hidrostática de Icard pode ser realizada por aspiração, né, redução da pressão, ou água corrente, que é o aumento da temperatura. Princípio físico baseado na lei do comportamento dos gases. Mecanismo aumentar a temperatura da água ou reduzir a pressão. Na aspiração, o volume do gás aumenta e a densidade cai. Isso torna mais fácil identificar pequenas quantidades de ar. E o uso, né, da domácia hidrostática de Icard é considerado complemento da de Galeno, especialmente se a quarta fase do Galeno foi a única positiva. Temos a domácia histológica de Baltazar e Lebron. Fidedignidade é considerada mais fidedigna. O procedimento é um exame histológico, né, microscópico, de uma parte do pulmão. Né, verifica se o alvéolo, a estrutura que contém o ar, está aberto ou fechado. E a vantagem é que não se altera mesmo após o início da putrefação. Então o ar de putrefação fica no parenquima pulmonar, na parte maciça, enquanto o ar de respiração está aos véolos. Permite o diagnóstico da vida extrauterina mesmo após 24 horas. Bom, domácias complementares e provas de vida. Domácias pulmonares alternativas. Além da domácia hidrostática de Galeno, existem outros exames focados no pulmão que buscam detectar a presença de ar e, portanto, vida extrauterina. Domácia, conceito médico, o princípio, né? Então, a gente tem a diafragma de Ploquet ou Casper, né, radiológica de Bordas, a tátil de Nério Rojas e a óptica ou visual de Bouchot. Bom, a diafragma de Ploquet, né, é uma inspeção de contorno do diafragma, né, o diafragma com cúpulas mais côncava, né, é o resultado ali, típico em feto que não respirou, né, se nunca respirou, então diafragma com cúpula mais côncava, se nunca respirou. E se ele respirou, o pulmão se expande, empurrando o diafragma que fica horizontalizado. A domácia radiológica de Bordas, né, uma análise de densidade pulmonar via raio-x. O pulmão compacto e hepatizado é uma densidade semelhante à do fígado e demais tecidos moles. Isso acarreta a perda do contorno do diafragma e da silhueta cardíaca. Tátil de Nério Rojas, né, que é uma palpação do pulmão. A sensação canosa se o pulmão estiver hepatizado, né, sem ar. Se houver ar, né, se houver respiração, o pulmão crepita. É semelhante a estourar umas bolhas. E ótica ou visual de Bouchot, que é a inspeção visual, é uma inspeção com lupa. O pulmão pequeno e compacto, né, se respirou, o lobo inferior do pulmão esquerdo cobre o coração e vê-se o desenho do mosaico alveolar, uma esponja ali, né? Bom, domácias extrapulmonares. A gente tem a domácia gastrointestinal de Breslau, né? O alvo da investigação ali é a presença de ar no tubo digestivo, né, no estômago, né? E um recém-nascido ele respira e o ar vai para o estômago. Usa-se a técnica hidrostática de Galeno, mas aplicando-a no estômago. A domácia auricular de Renden, o alvo de investigação é a presença de ar na orelha média. Né? O ar ele entra na orelha média pela tuba auditiva durante a respiração, útil, por exemplo, quando se tem apenas a cabeça do bebê. E a ciálica de Souza Diniz, né, que o alvo de investigação é a presença de saliva no estômago. O bebê só deglutirá saliva se tiver nascido vivo. E a domásia de Mirto, que é a mielinação do nervo óptico. O alvo da investigação é a mielinização do nervo óptico. O nervo óptico só mieliniza após o bebê estar vivo, por volta de 12 horas de vida. Bom, provas de vida intraparto e ocasionais. Algumas lesões achados são provas de que o feto estava vivo no momento do parto ou após o acidente. Prova de vida intraparto, é um tumor do parto, caput succedaneum, é uma prova exclusivamente vital. E cefalohematoma é uma prova exclusivamente vital. Ambos indicam que a pressão na cabeça do bebê, durante a passagem pelo canal do parto, causou um hematoma ou o tumor do parto, interpretando-se que ele estava vivo durante o parto. Provas ocasionais são achados diversos, encontrados em apenas alguns casos. Exemplo disso é o leite no tubo digestivo, significa que nasceu vivo e foi amamentado, e corpos estranhos nas vias respiratórias. Devem ser interpretadas conforme elas aparecem. O fenômeno cadavérico pós-morte intrauterina. A maceração ela ocorre em fetos mortos e retidos dentro do útero. Quando o feto macerado é encontrado, conclui-se que ele morreu dentro do útero. Ficou retido lá e por isso sofreu esse fenômeno. Bom, infanticídio, né, a base legal e elementos construtivos. Infanticídio é o artigo 123, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho, durante o parto ou logo após. Né? O verbo é matar. Nascimento com vida. É imprescindível que o recém-nascido tenha nascido com vida. Se o nascimento for de um natimorto, configura-se aborto, pois é impossível matar alguém que nasceu morto. A vítima deve ser o próprio filho, de parturiente, não se configura crime na morte de qualquer criança. Elemento subjetivo, a morte deve ocorrer sob a influência do estado puerperal. Caso contrário, a conduta é classificada como homicídio comum, com pena mais severa. Domásias e prova de vida extrauterina, a constatação de que a criança nasceu com vida, né, vitalidade extrauterina é feita por meio de docimásias. Então a situação, né, morte antes de respirar, morte no útero. Quando a ausência da vida extrauterina, domásia negativa, aborto. Morte após respirar,
né, depois do nascimento, presença de vida extrauterina, domásia positiva, infanticídio ou homicídio comum. Domásia exigida, exemplos incluem a domásia hidrostática de Galeno, pulmonares de Baltazar e Lebrun, e as extrapulmonares, como a de Vreden, de Gelé e de Souza Diniz. Feto macerato. Não requer domásias, pois morte intrauterina já é evidente pelos sinais de destruição tecidual. Estado puerperal, conceitos e distinções. O estado puerperal é o elemento essencial que diferencia o infanticídio do homicídio comum. Definição: é um estado psicofisiológico ou estado mental específico, resultante de fatores psíquicos e fisiológicos, dores, perda de sangue, situação social ou gravidez indesejada, que afetam a mãe e a predispõem a matar o bebê. O que o estado puerperal não é? Ele não é uma doença, tá? Essas são as pegadinhas de prova. Ele não se confunde com psicose puerperal ou depressão puerperal. Quadros de doença mental podem caracterizar inimputabilidade. É o artigo 26, o que impede a configuração do infanticídio. Não é sinônimo de período puerperal ou puerpério. Não tem período de tempo definido. Seu sentido é psicológico, não é cronológico. O logo após do artigo 123 é psicológico. Diferença temporal. Puerpério. Período puerperal é cronológico, corresponde ao resguardo materno e se inicia com o término do parto. Estado puerperal pode influenciar a mulher antes, durante e após o parto. Infanticídio versus homicídio comum. A diferença pericial entre o infanticídio, que é a pena atenuada, e o homicídio comum é determinado pelo intervalo lúcido. Intervalo lúcido é o período que se inicia quando o estado puerperal cessa. Uma vez encerrado, o estado puerperal não se restabelece. A prova pericial do intervalo lúcido, constatada pela observação dos primeiros cuidados prestados ao recém-nascido. Primeiros cuidados incluem limpar o bebê, o sangue e a vernix, vestir, cortar o cordão umbilical e acalmar e alimentar. A ausência de primeiros cuidados caracteriza-se infanticídio. Primeiros cuidados prestados evidenciam o ânimo de cuidar, terminando o estado puerperal. A mãe mata o bebê em intervalo lúcido, configurando homicídio comum. Aspectos periciais. Feto nascente. A perícia distingue o momento da morte. Feto nascido. O parto já foi concluído. A domásia será positiva, indicando vida extrauterina. O feto nascente ocorre quando a mãe mata o bebê durante o parto, antes que ela seja completamente expulso. O caso especial do feto nascente, docimásia negativa. Se o bebê morrer, no caso do feto nascente, durante o parto, a domásia pode ser negativa, ausência de respiração, mas não se trata de aborto. Diferenciação entre aborto e feto nascente é que a vitalidade é comprovada pela presença de lesão vital. As lesões vitais são distinguidas de lesões pós-morte pela presença de marcas como perfuração ou corte, com retração nas bordas e sangramento ativo. Sangramento ativo. Resuminho é que o aborto é a interrupção da gestação com morte do feto, seguido ou não de sua expulsão a qualquer momento da idade gestacional. Classificação social por motivos econômicos ou sociais, eugênico em virtude da malformação do feto, terapêutico aquele que é realizado pelo médico para salvar a vida de gestante, sentimental, que ele é piedoso ou moral nos casos de estupro, a antecipação terapêutica do parto de feto anencéfalo, né? É legal aquela exceção. Domásias, as provas de vida extrauterina são as pulmonares, hidrostática de Galeno, extrapulmonares e outras provas de vida. Estado puerperal não é uma doença, não é psicose nem depressão, não é um sinônimo de período puerperal ou puerpério, não tem um período de tempo definido. Bom, gravidez, parto e puerpério. A importância pericial e a aplicação legal. O diagnóstico de gravidez, parto e puerpério é fundamental como prova em vários contextos jurídicos. Os crimes sexuais, o estupro, o diagnóstico de gravidez com idade gestacional compatível, com cada data ali exposto, o fato constitui prova de conjunção carnal. Aborto, infanticídio, o diagnóstico de puerpério, ele é relevante para identificar a mulher que está grávida do bebê, permitindo examiná-la e verificar se ela se encontra no período puerperal. O exame da mãe complementa o exame pericial realizado no bebê. Conceitos centrais: o início da vida e gestação, o estado fisiológico da mulher durante o qual ela carrega o produto da concepção, encerra-se com o início do parto. Então a gente tem aqui a teoria legal, que é a conceptualista e a anidação. Conceptualista, o marco de vida, de início ali da vida, é a fecundação do óvulo, então é no 10º dia ali da fusão, dos gametas, ou no dia ali. E a anidação, que é a implantação do embrião na parede uterina, cerca de uma semana após a fecundação, 21º dia do ciclo menstrual, segundo o Código Penal. Consequência da divergência é o período entre a fecundação e a implantação do embrião, quando ainda está se deslocando pela trompa uterina, não é abrangido pela proteção do direito penal. Contagem da idade gestacional, obstetricia, critério adotado, data da última menstruação, é o DUM, e o motivo. É mais fácil determinar a data da idade gestacional, da última data da última menstruação, do que a data efetiva da fecundação, que ocorre cerca de 14 dias depois. Duração da gestão, contada com 40 semanas, corresponde a aproximadamente 280 dias. Definição de parto, é o conjunto de fenômenos que visa a expulsão do feto viável e dos anexos fetais, placenta, cordão umbilical e membranas. Decuitação, o parto não termina com a saída do bebê, mas sim com a saída da placenta, a decuitação. Bom, obstetricia, é o início das contrações uterinas coordenadas, efetivas e fortes, e o prólogo do parto são as contrações irregulares, chamadas de contrações de Braxton Hicks. E a medicina legal, o critério do início de parto é a ruptura das membranas, o rompimento ali da bolsa de vazamento de líquido amniótico. Isso para a medicina legal. Esse critério ele possui limitações. Um exemplo disso é a ruptura prematura de membrana, onde a bolsa rompe antes do trabalho do parto.
alterações de declaração sobre a gravidez. Essas alterações são cruciais para o diagnóstico pericial e para a identificação de má-fé ou erro. Né? Então a gente tem uma classificação de simulação, meta-simulação e suposição. Simulação é quando finge que está grávida, mas não está. Né? E aí a intenção da mulher é de má-fé, que pode ter a intenção de roubar um bebê, por exemplo. A dissimulação, ela finge não estar grávida, mas está. Né? Também é má-fé, pode ocorrer para ocultar a gestação, visando facilitar um crime, um infanticídio, por exemplo. A meta-simulação, ela está grávida, mas mente sobre a idade. Né? Má-fé é mentir também ali sobre a duração para ocultar um caso extraconjugal, por exemplo. E a suposição, a mulher se engana de boa-fé sobre a realidade ou a duração da gestação. Isso é por boa-fé, a única aqui, que é a ausência de intenção de enganar. A pseudociese, né, um caso de gravidez psicológica, onde a mulher ali acredita psicologicamente estar grávida e apresenta sintomas, enquadram-se na suposição. Se ela, a partir desse ponto, fingir deliberadamente, né, o comportamento pode evoluir para a simulação. Bom, puerpério e gestações anômalas, né, o conceito ali, o marco inicial. Puerpério é o espaço de tempo que se estende desde o desprendimento da placenta até o retorno do organismo materno às suas condições existentes antes do processo gestacional. É o período necessário para que o organismo materno retorne à sua condição pré-gravidíaca. O início do puerpério, né, ele ocorre ao término do parto, sendo o marco a decuitação, a saída da placenta e não a saída do bebê. Nome popular conhecido como resguardo. Bom, classificação temporal do puerpério. Né, o puerpério é dividido em 3 fases, né, com base ali na variável temporal, sendo que o critério de distinção a observação dos lóquios. Então as fases, né, é o imediato recente, tardio e o remoto. O imediato recente, ele tem duração de 1 a 10 dias, e as características ali, né, dos lóquios, as características de secreções, são sanguinolentos, né, a lóquia lubra, ou serosanguinolentos, né, uma lóquia ali severa, de flava. A fase, né, do puerpério tardio, ela é de 10 a 45 dias. E as características de secreções, né, os lóquios, são as serolactescentes, né, lóquia alba, podem ser serosognolentos, né, no início ali. E a outra fase, né, do puerpério é o remoto, que é acima de 45 dias, onde tem características como ausência de lóquios, né? Ele cessa com o retorno da ovulação, da fertilidade e menstruação. O marco final ali é variável, né? Bom, os prazos de retorno menstrual, mulheres que não amamentam, né, o retorno da ovulação ocorre entre 6 e 8 semanas. Mulheres que amamentam, o puerpério tende a prolongar-se, né, variando entre 3 e 6 meses, varia de 3 e 6 meses. A forma anômalas da gestação, né? Destacam-se 2 formas de sobreposição, o elemento super e as gestações fora do útero. Bom, anomalia ali no conceito médico de superfecundação e superfetação. Superfecundação é a fecundação de 2 ou mais óvulos no mesmo ciclo. Né? A igualdade gestacional, né, possível gera gêmeos dizigóticos bivitelinos. E a superfetação é a fecundação de 2 ou mais óvulos de ciclos diferentes, ou seja, idades gestacionais distintas, virtualmente impossível na espécie humana. Outras patologias e relevâncias clínicas são a gravidez ectópica, onde a gestação que ocorre fora do útero, né, nidação extrauterina, né, os locais ali, a tubária, trompa, uterina, abdominal e cervical, que é no colo do útero, a consequência é que constitui a emergência médica devido ao risco de ruptura e hemorragia. Temos também gravidez anembrionária, que é de ovo cego, caracterizada pelo desenvolvimento dos anexos gestacionais, saco gestacional, placenta e membranas, né, sem a presença do embrião, né, e gravidez molar, onde, né, há um produto degenerado da concepção, né, a mola idatiforme, sem embrião, derivada das vilosidades coriônicas. Né, os sinais disso são um crescimento abdominal desproporcional e níveis muito altos de gonadotrofina coriônica. Aí é beta-HCG. Diagnóstico clínico da gestação. O diagnóstico clínico se baseia em sinais classificados de acordo com a certeza que fornecem. Sinais de presunção indicam apenas a possibilidade de gravidez. Sinais de probabilidade tornam a gravidez provável, sendo mais evidentes, mas sem confirmação absoluta. Sinais de certeza permitem confirmar de forma inequívoca que a paciente está grávida. Relevância jurídica. O conhecimento do puerpério é relevante na medicina legal para identificar se a mulher está grávida, né, se ela estava grávida e se encontra no período puerperal, né, após o início do parto e não apenas após o início do parto. Qualquer interrupção da gestação configura infanticídio ou homicídio e não aborto. Os sinais de gravidez, né? Classificação geral de sinais. O diagnóstico de gravidez é feito com base na classificação de sinais, que indica o grau de certeza gestacional. Bom, lá, sinais de presunção indicam apenas a hipótese de gravidez. Sinais de probabilidade sugerem fortemente a possibilidade de gestação com maior probabilidade que os sinais de presunção, mas sem diagnóstico definitivo. Sinais de certeza fornecem evidências diretas e inequívocas da presença do feto. Sinais de presunção, vamos lá. Esses sinais são utilizados para presumir a condição gestacional. Então, categoria ali, gerais, sistêmicos, né, que são náuseas e vômitos, né, sinais clássicos ali, facilmente reconhecidos. Comportamento, né, que é perturbações do apetite, né, desejos alimentares incomuns ou intensos. Dermatológicos, né, que é o cloasma, máscara gravidítica, né, que é a pigmentação característica na face. Dermatológicos também, que é a pigmentação da linha alba, linha nigra, né, surge na linha média do abdômen. Dermatológico também, que é a lanugem, pelos finos, né, sinal de Alban, único epônimo relevante nos sinais de presunção. E os mamários, né, que congestão das mamas e o aumento do volume não é exclusivo da gestação. Sinais de probabilidade, né, são sinais que sugerem uma probabilidade maior de gestação, mas não são diagnósticos definitivos. A regra de memorização é todo epônimo que não for Alban ou Pusos é de probabilidade. Então, vamos lá. Amenorreia é o atraso ou ausência da menstruação do ciclo vigente. Então aumenta a suspeita ali, né? Senso comum. Alteração da cor, né? Cianose na vulva, né? O sinal de Cluj, ele pode ser invertido em algumas literaturas médico-legais. Também tem mais alteração de cor, que é a cianose na vagina, sinal de Jacquemier, né? Sinal de Chadwick, pode ser invertido em algumas literaturas médicos legais também. E alteração uterina, preenchimento das laterais do fundo de saco pelo útero, sinal de Nobre Budin. Outra alteração uterina, que é a depressibilidade do istmo, né, a perda de consistência, sinal de Agar, o colo do útero fica macio, semelhante a um lábio. Outra alteração uterina é a deformação assimétrica do útero, sinal de Pisca-Sec.
Alteração vascular, pulsação vaginal do fundo do saco, sinal Osiander. Alteração mamária é o aumento da rede venosa, congestão, sinal de Adler. Alteração mamária, pequenas elevações no mamilos, tubérculos de Montgomery. E alteração mamária, que é a produção de leite da lactorreia, pode ocorrer em outras causas. Bom, sinais de certeza, né? Sinais que confirmam ali que a gravidez de forma inequívoca, pois derivam diretamente da presença de um feto, né? O rechaço uterino é o feto que se movimenta após uma leve pressão e retorna à posição, né? Se aplicável ali o epônimo sinal de Búzios, confirma o movimento do bebê no líquido amniótico. Palpação, né, que é a identificação de partes do corpo fetal, braços, pernas e cabeça, né, que é a manobra de Leopold, determina a posição do feto. Batimentos fetais, né, a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, estescópico de Pinar, né, historicamente confirma a presença de um feto com o coração batendo. Movimentos fetais, né, os movimentos percebidos pela mãe ou pelo examinador, observação de chutes ou impressões na parede abdominal. E o sopro uterino, que é a ausculta do fluxo sanguíneo nas artérias uterinas ou no cordão umbilical, essa evidência é a circulação dos anexos fetais e do concepto. Né? Os exames complementares, diagnóstico prático ali, né, confirmam a gestação definitivamente na prática clínica, né, exames laboratoriais, que é a dosagem, né, do beta-HCG no sangue, né, fornecendo um diagnóstico laboratorial confiável, e a ultrassonografia, né, que é a confirmação que permite visualização de estruturas fetais, né, do membro e cabeça, caracterizando um sinal de certeza de gestação, e o acompanhamento que é utilizado no pré-natal e para estimar a idade gestacional. Bom, casamento, himeneologia, conceito ali, foco da medicina legal. A himeneologia é a ciência que estuda o casamento em seus aspectos médicos legais. A himenologia é o estudo específico do himen, né? Foco médico legal, material de medicina legal sobre casamento, aborda principalmente as causas de anulabilidade, com destaque para defeito físico irremediável, impotências, moléstias graves e transmissíveis. Capacidade matrimonial e impedimentos. Capacidade e idade, né? Idade núbia, o homem e a mulher com 16 anos podem casar. Né? O requisito legal que exige autorização de ambos os pais ou representantes legais, enquanto não atinge a maioridade civil, artigo, né, 1.517, os impedimentos ali, causa de nulidade, né, os impedimentos também chamados de dirimentes absolutos ou públicos, né, tornam um casamento nulo. Um casamento nulo nunca teve validade e não pode ser adiante. Parentesco, incesto, né, ascendentes com descendentes natural ou civil, afins em linha reta, irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o terceiro grau, e o adotado com o filho do adotante. Casos de crime, né, pessoas casadas, né, crime de bigamia, e o cônjuge, né, o sobrevivente com condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. A exceção legal, né, é permitido o casamento entre o tio e sobrinha, colaterais de terceiro grau. É exigido exame pericial realizado por 2 médicos que ateste a rigidez dos nubentes e não a possibilidade de anomalias na prole. Causas suspensivas, né, impedimentos proibitivos. As causas suspensivas buscam principalmente evitar confusões relacionadas a heranças e patrimônio. O casamento é validado, mas os nubentes podem ser punidos. Viúvo, né, ou viúva com filhos não deve casar enquanto não fizer inventário dos bens. No casal, ideia partilha aos herdeiros. Quarentena da viuvez, né, anulabilidade. A viúva ou mulher cujo casamento se desfez por ser nulo ou ter sido anulado deve esperar 10 meses depois do começo da viuvez ou dissolução. Propósito de espera, né, é evitar a mistura de patrimônio com outra pessoa, aguardando a conclusão de uma possível gravidez para não prejudicar o herdeiro. E a dispensa da espera é a nubente pode solicitar ao juiz a não aplicação da causa suspensiva, provando o nascimento do filho ou inexistência de gravidez na fluência do prazo. Divorciado enquanto não houver sido homologada ou decidida a partilha dos bens do casal. Bom, causas de anulabilidade e erro essencial. Né? As causas de anulabilidade, dirimentos relativos ou particulares, significam que o casamento pode ser anulado, mas também pode ser seguir adiante. Né? A validade, em relação à nulidade, o casamento nunca teve validade, né? E a anulabilidade, o casamento pode ser anulado, mas é válido até a sentença. Outra característica, causa típica, né, na nulidade é o parentesco e bigamia, e na anulabilidade é o vício da vontade ou defeito físico, né, moléstia. O foco médico legal no erro essencial, né, o casamento ele é anulável por vício da vontade, quando há erro essencial quanto à pessoa do outro. Defeito físico irremediável e moléstia grave, a ignorância anterior ao casamento de defeito físico irremediável que não caracterize deficiência, ou de moléstia grave e transmissível por contágio ou herança, capaz de pôr em risco a saúde do outro cônjuge ou de sua descendência. Deficiência, a pessoa com deficiência mental ou intelectual em idade núbil poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente ou por meio de seu responsável ou curador. Né? Requisitos do defeito físico ou moléstia para anulabilidade. Bom, é irremediável o defeito ser irremediável, né? Então, assim, HIV, né, ele tem tratamento, mas não tem cura. É uma moléstia grave, né, intransmissível, pode anular o casamento, né, se desconhecida. E a sífilis, né, ela tem tratamento e cura, não se enquadra, não se enquadraria ali. Anterior ao casamento, né, o defeito deve ser pré-existente, tipo uma impotência pré-existente. Se surgir depois do casamento, não é de anulação, aplicando-se o princípio de na saúde e na doença. E desconhecido pelo cônjuge enganado, se o cônjuge se casou sabendo do defeito, não há causa para anulação. Impotência, né, o defeito físico irremediável, está especificamente relacionado às impotências, e o exemplo de moléstia grave, né, é o HIV, que obriga o cônjuge a não manter relações sexuais ou usar preservativo. Bom, impotências e anulabilidade do casamento. Impotências, né, causa de anulabilidade. Então, tipo de impotência. Vamos lá, a gente tem impotência coeunde, acopulia, impotência generande e impotência cocipiente. Então, aqui, a impotência coeunde, né, aqui parece ser masculino, acopulia parece ser feminino, generande masculino, cocipiente feminino. Então, impotência coeunde, ela é a incapacidade de iniciar ou manter uma ereção, ejaculação precoce ou frequência muito baixa, também chamada de disfunção erétil. Ela refere-se ali à incapacidade de ter uma relação sexual. O que importa é se o indivíduo consegue manter relação sexual com a esposa. Então, causa anulabilidade? Sim, causa. A copulia é impotência sexual na mulher, né? Ela envolve ali o coitofobia, frigidez,
dispareunia e vaginismo, né? Também causa anulabilidade. E a impotência generande, né, que é a esterilidade masculina, a incapacidade de gerar. O homem consegue ter relações sexuais, mas não consegue ter prole. Isso não causa anulabilidade. Impotência concipiente é a esterilidade feminina, é a incapacidade de conceber, né, de gestar, de parir. A mulher pode ter relação sexual, mas não consegue gerar filhos. Isso também não causa anulabilidade. Ponto crucial para a prova é que nenhuma das de esterilidade, né, impotência generande ou concipiente, é causa de anulabilidade no casamento, como foi dito aqui, né, essas duas aqui de esterilidade não causam. Classificação de impotência coeunde, né, física, defeitos. A incapacidade de ter relação sexual pode ter diferentes origens que devem ser consideradas na perícia, né? A física, que é o defeito no formato ou na estrutura do pênis, né? Malformações, cicatrizes, amputação ou elefantíase escrotal, a fibrose peniana, né? A doença de Peyronie pode impedir fisicamente a relação. A funcional orgânica, né, que o pênis de formato normal, mas com alteração de funcionamento devido a doenças, então diabetes, arteriosclerose, hipertensão e colesterol, né, uma síndrome ali metabólica, doenças podem obstruir a artéria peniana impedindo uma ereção. Uma funcional psíquica, né, que a causa é a incapacidade de manter a relação devido a fatores emocionais, né, e um exemplo disso são experiências traumáticas ali, depressão, pode ser seletiva, né, incapacidade de ter relação com a esposa, mas consegue com outras mulheres por considerá-la muito pura. A fisiopática, né, que é ligada a estados intersexuais, hermafroditismo, né, essa condição pretérita, congênita e desconhecida, pode causar, né, pode ser causa de anulação do casamento. E a fisiológica, que é relacionada a estágios normais da vida, né, infância e velhice. Agora, a classificação de acopulia, né, acopulia, que é aquela impotência sexual da mulher. Bom, a impotência sexual feminina também se divide em diferentes manifestações. Coitofobia, né, o medo, a aversão patológica ao sexo. Frigidez, né, desinteresse pelo sexo, caracterizado pela impossibilidade de atingir o orgasmo e falta de prazer. Dispareunia, né, que é a dor na penetração ou durante a relação sexual. E o vaginismo, que é o espasmo intenso e reação de defesa muscular perineal que impede a penetração. Bom, exames periciais para a impotência coeunde, né, são para constatar a impotência coeunde no homem, né, pode ser utilizado reflexos específicos. Reflexo bulbocavernosode, on and off. É a estimulação da glande do pênis que provoca a contração involuntária do esfíncter anal. E o reflexo cremastérico. É a estimulação da parte interna da coxa que provoca a elevação do testículo do mesmo lado. Bom, moléstias graves e transmissíveis. Moléstias graves e transmissíveis anteriores e desconhecidas por são causas de anulabilidade do casamento. O exemplo clássico, né, hereditário, é a hemofilia, que trata-se de uma doença transmissível por herança, mas não por contágio. É o exemplo mais reforçado, pois o indivíduo pode ser aparentemente normal, sendo defeito anterior ao casamento, e é fácil de ser desconhecido pelo outro cônjuge. Doenças controversas como epilepsia e doenças mentais, como esquizofrenia, psicopatias, transtorno bipolar e dependências. Doenças não anulatórias, né, doenças menos graves, como diabetes tipo 2 e asma, não são consideradas causas absolutas de anulação. Doenças curáveis, né, que são doenças como tuberculose, hanseníase, né, lepra e sífilis, são cada vez menos consideradas incuráveis e, portanto, menos, propensas a anular o casamento. Bom, estados intersexuais e identidade sexual. Tipos de sexo ali, classificações periciais. A determinação de sexo pode ser feita sob diversas perspectivas, que são cruciais em casos de genitália dúbia ou sexo duvidoso. Bom, tipo de sexo, né? Aí aqui são vários tipos de sexo, pode ser cromossomial, cromatínico, né, gonadal, genital interna, genital externa, morfológico, identificação psíquico, jurídico e médico legal. Então a gente tem todos esses tipos e os critérios, as características masculina e feminina. O cromossomial é a avaliação dos cromossomos sexuais e corpúsculo fluorescente, né? A característica masculina é o cariótipo 46 e a presença de corpos fluorescentes. E na característica feminina é o 46XX, né, enquanto o masculino é o XY, e a ausência de corpos fluorescentes, enquanto aqui é a presença, aqui é a ausência. Cromatínico, ele é determinado por corpúsculos de Barr, né, na característica masculina, né, cromatínicos negativos, enquanto a característica feminina é o cromatínicos positivos, né, a presença dos corpúsculos de cromatina no nucleolo. Gonadal, né, é a presença de gônadas, órgãos produtores de gametas, né? Então, característica masculina ali são os portadores de testículos e a característica feminina, portadores de ovários, né? Genitália interna é o desenvolvimento de ductos embriológicos, a característica masculina é o desenvolvimento dos ductos de Wolff, a vesículas seminais, ducto deferente epidíneo, e das mulheres, né, característica feminina é o desenvolvimento dos ductos de Miller, né, trompas uterinas, útero e parte superior da vagina. Genitália externa são estruturas visíveis, né, presença de pênis e escroto no homem, né, e a presença de vulvas e vagina ali na mulher. Genitália externa, o morfológico, que é uma configuração fenotípica do indivíduo, né, no homem ele é representado pelo conjunto de gônadas, né, genitálias interna e externa, e caracteres sexuais secundários, né? Isso é só no homem. A identificação psíquica, né? A identificação que o indivíduo faz de si próprio, conhecido como sexo moral ou gênero. Jurídico, ele é designado no registro civil, regulamentado ali pelos registros públicos. Médico legal constatado por perícia, usado em portadores da genitália dúbia ou aparentemente duvidoso. Anomalias cromossomiais comuns é a síndrome de Klinefelter, XXY, indivíduos do sexo masculino, e síndrome de Turner, monossomia do X, em indivíduos do sexo feminino. Estados intersexuais. Os estados intersexuais são alterações somáticas e corporais congênitas. A pessoa nasce com elas, referem-se a características sexuais somáticas congênitas, né? Congênitas. Bom, a classificação pode ser o hermafroditismo verdadeiro, né, ou pseudo-hermafroditismo. Né? O hermafroditismo verdadeiro é a presença no mesmo indivíduo de gônadas femininas e masculinas, né, ocorre geralmente no mesmo órgão, né, ovoteste, e é considerado bem raro. Variações do hermafroditismo verdadeiro, né, que ele é bilateral, ovoteste de ambos os lados, né? Unilateral é ovoteste de um lado e gônada do outro, lateral e alterno, né? Testículo de um lado e ovário do outro. Agora, o pseudo
Hermafroditismo é a presença de gônadas de apenas um dos sexos, masculino ou feminino, mas com genitália interna ou externa do sexo oposto. Gônadas de um sexo, mas aparência externa ou interna do outro. A gente tem transtornos de identidade sexual, né, que é a evolução terminológica. Os transtornos de identidade sexual são de ordem psíquica, né, a doutrina médica alterou a terminologia superando a ideia de doença estigmatizante, né, então é o CID-10 ali, que é o transtorno de identidade sexual, transexualismo, né, transtornos mentais, CID-11, incongruência de gênero, né, em adolescentes e adultos, né, saúde sexual, ali superando e classificando como transtorno, DSM-V, que é a disforia de gêneros em adolescentes e adultos, né, psiquiatria, né, é a incongruência acentuada entre gênero experimentado, o expresso e o designado, com duração de pelo menos 6 meses e associada a sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo funcional, profissional ou em outras áreas importantes. Bom, o conceito de transtorno, né, a incongruência não é a doença em si, mas o sofrimento que resulta dela. O DSM-V exige associação a sofrimento ou prejuízo, pode ser o bullying, preconceito, agressões, né, para caracterizar ali a disforia. Bom, resolução CFM, né, de critérios éticos e técnicos, né, pessoa transgênero é um indivíduo cuja identidade de gênero não corresponde ao de seu nascimento, é uma pessoa com incongruência de gênero, é uma pessoa transgênera, né, uma pessoa com incongruência de gênero é uma pessoa transgênero. Incongruência de gênero é a discordância acentuada, persistente entre o gênero vivenciado e o sexo atribuído, não implica necessariamente sofrimento, né, a relação ali que é incongruência é o nome do quadro dado às pessoas transgênero. Disforia de gênero é a grave desconforto ou sofrimento que algumas pessoas experienciam devido à sua incongruência de gênero. A pessoa transgênero com incongruência pode ou não ter disforia de gênero. E as restrições de idade para tratamento, né? A resolução do CFM estabelece limites de idade para intervenções médicas, bloqueadores hormonais ali, que é o artigo 5º, ele é vedado ao médico prescrever os tratamentos de incongruência ou disforia em crianças e adolescentes, né? O uso proibido ali para menores de 18 anos. Terapia hormonal cruzada, no artigo 6, é a administração de hormônios sexuais para induzir características secundárias condizentes com a identidade de gênero, também vedada antes dos 18 anos de idade. E cirurgia de redesignação, afirmação de gênero, né? Que é o artigo 7, também vedada aos 18 anos de idade e vedada antes dos 21 anos de idade, quando a cirurgia implicar em potencial efeito esterilizador, conforme a Lei 14.433.